Olá, aqui é a professora Andréa do Vale e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os acidentes anatômicos do primeiro molar superior. Esse é um dente muito bacana, muito robusto, muito cheio de detalhes anatômicos. É um dente que possui, inclusive, características diferenciadas que só pertencem a ele. Vamos lá ver que características seriam essas? Observe, como a gente já vem discutindo nas nossas aulas, em todos os dentes a vestibular é mais larga do que a lingual ou palatina, com exceção do primeiro molar superior. Nesse dente, melhor dizendo, a palatina não é menor do que a vestibular. Antes, pelo contrário, ela é até ligeiramente maior. Então, é a única exceção em que a palatina ou lingual não é menor do que a vestibular. Além disso, esse dente ele tem uma aparência como se ele tivesse sido prensado. Observem que eu tenho aqui um prensado mesmo, tanto na disto-vestibular quanto na mésio-palatina, dando a ele esse aspecto que a gente poderia dizer enviesado. Se nós olharmos a vestibular desse dente, nós remontamos muito aos pré-molares superiores. Ele parece como se fosse dois pré-molares juntos, observam? Então a gente tem aquela mesma sensação. Para que nós possamos compreender os acidentes, nós faremos a mesma coisa que fizemos com os outros dentes, que nós demarcamos os acidentes em nossas últimas conversas. Nós vamos demarcar os terços dessa coroa, o terço cervical, o terço médio e o terço oclusal. Essa demarcação, gente, como eu já venho falando, ela é importante para que nós compreendamos onde que estão situados os acidentes anatômicos. Então, aqui a gente vai delimitando em todas as faces, vestibular, lingual ou palatina e mesial. Então, nós vamos aqui e vamos demarcando esses terços. Isso vai facilitar para a gente compreender a localização de alguns acidentes anatômicos. Na face vestibular, nós vamos retomar aquilo que nós fizemos no premolar. Se eu pegar meu lápis e numa posição horizontal tocar aqui, eu vou conseguir uma linha que ela surge naturalmente, tanto aqui quanto aqui. Essas aqui são as arestas transversais da face vestibular. Observem que ela tem uma elevação linear que divide cada um desses lobos, cada uma dessas partes em duas inclinações. Isso acontece também na palatina. Se eu venho com o meu lápis na posição horizontal, olha como aparece, sem eu precisar eu demarcar, não sou eu, é a própria formação do dente que está criando as minhas arestas transversais. Então, eu compreendo que tanto na palatina como na vestibular, eu vou encontrar as arestas transversais, duas em cada uma. Essas arestas, elas vão continuar na oclusal, delimitando as vertentes, separando as vertentes internas de cada uma das cúspides. Então, nós vamos, seguindo essas arestas, que vão todas convergindo para o centro da
oclusal. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais especificamente da face oclusal e vamos compreender um pouquinho sobre essa morfologia linda dessa face complexa e muito cheia de detalhes, muito bonita. Bom, o que mais que nós observamos na parede vestibular? Na face, melhor dizendo, vestibular. Eu consigo visualizar aqui um sulco que a gente vai chamar de sulco vestibular. Esse sulco começa lá na oclusal, nós vamos ver daqui a pouco, e ele termina numa fosseta, numa depressão triangular entre o terço oclusal e terço médio da vestibular desse dente. Então, mais ou menos aqui no terço médio. Essa face, como todas as faces vestibulares, apresenta uma bossa, a bossa vestibular. Essa bossa, ela se encontra, como em todos os demais dentes, vamos colocar numa posição proximal para que a gente visualize melhor. Essa bossa se encontra no terço cervical da face vestibular. Então, aqui nós vamos delineando essa bossa que é encontrada no terço cervical da face vestibular. Então, aqui eu tenho a minha bossa cervical. Eu tenho uma bossa na palatina? Sim, eu tenho uma bossa na palatina, como em todos os dentes posteriores. Só que essa bossa palatina, ela não se encontra na mesma localização da vestibular. Vamos ver numa posição proximal. Olha qual é a região de maior protuberância. Aqui no terço médio da face palatina. Observem bem, ó. Aqui na vestibular, essa protuberância está na cervical. Aqui ela está no terço médio. Então, a gente vai colorir essa região, que a gente vai ver essa bossazinha, que não é tãozinha, né? É uma convergência bastante grande nessa região. Que mais? Então, vamos só observar aqui, ó, a minha bossa vestibular está na cervical, enquanto a minha bossa palatina está no terço médio. Voltando ainda à minha face palatina, eu também vou encontrar um sulco na palatina, como eu encontrei na vestibular. Porém, esse sulco está mais para distal ainda do que na vestibular. Na vestibular ele está um pouco para distal, mas nem tanto. E esse sulco aqui, ele não é reto como o da vestibular. Ele é um sulco inclinado, bem virado para distal, e ele também vai dar continuidade lá na oclusal. Então, aqui eu tenho o sulco, ele não termina em fosseta, como o da vestibular, e ele é mais inclinado. Só para diferenciar, vamos voltar um pouquinho? Olha só, aqui eu tenho o sulco vestibular, vestíbulo oclusal, nós vamos observar quando estivermos visualizando a face oclusal, e ele termina numa depressão triangular, que é a fosseta vestibular. Na palatina, eu também tenho um sulco, que, no entanto, é mais oblíquo, mais inclinado, voltado para a mesial, mas mais próximo da distal, e que não termina em fosseta.
Ele termina sem fosseta. Ah, pode ter uma fosseta? Pode acontecer, mas não é na maioria dos casos. Vamos observar agora as faces proximais, olhando primeiro pela vestibular e palatina. Observem que, como em todos os dentes, a mesial é mais reta e mais longa, com exceção do incisivo central inferior, que, em função do desgaste da guia incisal, às vezes, ou na maioria das vezes, eu vou encontrar a mesial um pouquinho mais desgastada do que a distal. Mas todos os outros, eu tenho a mesial mais reta, menos inclinada e mais longa no sentido cérvico-oclusal. E a minha distal mais convexa e mais curta. Eu consigo visualizar isso tanto numa visão vestibular como numa visão palatina. Então aqui eu observo a mesial mais reta, a distal mais convexa e mais curta. Eu tenho bossa na mesial e na distal? Tenho. Mas elas também se localizam em posições diferenciadas. Na distal, como a distal é mais arredondada, mais convexa e mais curta, eu consigo observar que eu tenho uma bossa numa região mais no terço médio. Então, se eu pego aqui a minha distal, eu vou sentir a bossa distal mais aqui direcionada no terço médio. Então, nós vamos colorir aqui assim. Em compensação, na mesial, que é mais reta e mais longa, eu consigo observar uma bossa numa região mais próxima ao terço oclusal. Então, aqui a minha bossa, eu consigo observar, olha só, que a região mais elevada é exatamente aqui. Quando eu observo o dente de uma forma geral, se eu for unir, vamos colocar aqui numa posição que fica melhor para vocês, de uma posição real, que é um dente superior. Se eu for unir essas bossas, traçar uma linha unindo essas bossas, eu vou encontrar aquilo que a prótese chama de linha equatorial do dente, que é a região de maior retenção do dente. Então, se eu traçar uma linha em que eu vá unir essas bossas, eu vou encontrar a minha linha ou zona equatorial do meu dente. Observem que é a área de maior retenção do dente. Voltando aqui na palatina, a palatina desse dente apresenta uma característica única, só dela, que é a característica que diferencia, ou uma das características, melhor dizendo assim, que mais diferenciam, que mais caracterizam o primeiro molar superior, que é a presença de uma protuberância. Vamos pegar aqui um outro lápis, de uma protuberância na cúspide mesiopalatina, que é o tubérculo de Carabelli.
Vou virar aqui um pouquinho para eu delinear. Eu apresento um sulco aqui e aqui eu apresento essa protuberância que é o tubérculo de Carabelli. Esse tubérculo, gente, ele pode estar mais ou menos evidenciado. Nesse macromodelo ele não está muito evidenciado. Na boca nós encontramos tubérculos de Carabelli, às vezes tão desenvolvidos que parecem uma quinta cúspide e às vezes muito pouco evidenciados. Mas quando a gente bate o olho e vê esse tubérculo de Carabelli, a gente já compreende que é um primeiro molar superior. Voltando então nas características gerais desse dente. Um dente em que a palatina é maior do que a vestibular. Um dente prensado, com uma característica um pouco enviesada. Um dente singular que apresenta na palatina o tubérculo de Carabelli. Apresenta bossas poderosas encontradas no terço médio da palatina, entre o terço médio e oclusal da mesial, no terço cervical da vestibular, no terço médio da distal. A união entre essas bossas cria a linha equatorial, que é a linha de maior retenção do dente. A face palatina apresenta um sulco oblíquo direcionado para a mesial, mais próximo da distal, que termina um sulco curto, que termina no final do terço oclusal, início do terço médio. A face vestibular apresenta um sulco quase no meio, porém um pouquinho mais para distal do que para mesial, que vai terminar no terço médio, numa fosseta, a fosseta vestibular. Vamos agora, então, passar para a oclusal desse dente. Vamos lembrar, como já falávamos nos outros dentes que nós estudávamos, eu tenho aqui, separando as vertentes externas das vertentes internas, a minha aresta longitudinal, tanto na vestibular quanto na palatina. Então, lembrem-se bem, eu tinha as arestas transversais que vinham lá da vestibular e da palatina e atingiam a oclusal. Então, aqui eu vou só retomando essas linhas que nós já desenhamos para que elas fiquem mais evidenciadas. E aqui a gente tem a aresta longitudinal. O que é mesmo que a gente tem no vértice, no momento em que cruza a aresta longitudinal com a transversal, eu vou encontrar exatamente o vértice das minhas cúspides. Então, eu terei quatro cúspides em ordem de tamanho decrescente, começando da mesiopalatina, mesiovestibular, distovestibular e distopalatina. Unindo as cúspides vestibulares com as palatinas, eu tenho a minha crista marginal. Essa crista marginal vai unir as cúspides vestibulares com as cúspides palatinas.
Então, aqui eu observo que eu tenho delineada o que a gente vai chamar posteriormente de mesa oclusal. É importante observar quando eu verifico esse dente numa posição proximal, que tanto isso é muito importante, tanto a vestibular quanto a palatina convergem para o oclusal, de tal forma que a gente tem a sensação que as cúspides estão olhando umas para as outras. O sulco vestibular, ele adentra a oclusal e olha que interessante, gente. Ele vem reto, ele vem para o centro do dente, vira e vem para a mesial. A justaposição desses sulcos e a separação das cúspides gera a formação de uma fosseta aqui, uma depressão triangular aqui, que a gente vai chamar de fosseta central, e uma depressão triangular aqui, que a gente vai chamar de fosseta mesial. Então, esse sulco que sai da vestibular, olha que bacaninha, ele vem para o centro e vira para a mesial. Em compensação, o sulco que sai da palatina, ele vem para o oclusal e vem de uma forma bem inclinada, tá vendo como é que ele vem retinho? Para a distal. E aqui é formada também uma depressão triangular, que vai ser a minha fosseta distal. Então, é importante, gente, a gente observar que esses sulcos da vestibular e da palatina, que vêm para o oclusal, eles giram. O da vestibular para mesial e o da palatina para distal. Isso faz com que haja uma interrupção desse sulco aqui nessa localização. Por quê? Porque nessa localização, a cúspide disto-vestibular e a cúspide mesiopalatina meio que se unem numa coisa que a gente chama de ponte de esmalte. Essa elevação linear que une a cúspide disto-vestibular com a mesiopalatina. Então, apesar de eu ainda ter meu sulco aqui, ele é quase que interrompido por essa ponte de esmalte. Por isso a gente fala que a gente tem um H aqui, mas esse H é ligeiramente interrompido. Então, retomando, quantas cúspides eu tenho? 4. Quem é a maior? Mesiopalatina. Depois quem vem? Mesiovestibular. Depois a disto-vestibular. Depois a disto-palatina. Eu costumo brincar em sala de aula, papai, mamãe, filho e neném, em ordem de tamanho. Bom, o que mais que a gente pode verificar aqui? A questão das vertentes, e aí a gente vai tentar fazer isso com a canetinha para que fique um pouco mais evidenciado. Então, vejam bem, essa aresta transversal, ela vai unir as vertentes internas da cúspide. Então, vamos lembrar, cada cúspide é uma elevação piramidal de base quadrangular que vai ter exatamente 4 vertentes, 2 vertentes internas. Então, olha só, eu tenho uma inclinação aqui, outra inclinação aqui, que são as vertentes triturantes, que vão triturar o alimento, e 2 vertentes externas. Então, aqui a gente vai delinear as vertentes externas, também conhecidas como vertentes lisas. Vamos pegar aqui uma outra cor para que fique um pouco mais evidenciado.
Então, aqui eu tenho as 4 vertentes, de minha cúspide, vertentes externas e vertentes internas, cada uma delas seguindo o mesmo raciocínio. 4 cúspides, nas quais a disto vestibular está ligada à mesiopalatina pela ponte de esmalte, e cada uma dessas cúspides com 4 vertentes, vertentes internas e vertentes externas. Eu tenho as fossetas, que são as depressões triangulares no encontro entre os sulcos e as cúspides, uma fosseta central, uma fosseta mesial e uma fosseta distal. Além disso, para completar essa anatomia belíssima, a gente ainda vai encontrar os sulcos secundários, que vão formar os lobos de cada cúspide. Então, a gente observa esses sulcos secundários. E aqui nós temos o nosso lindo, poderoso e importante primeiro molar superior, com todas as suas características evidenciadas. Espero que vocês tenham gostado e que possam fazer bom uso desses conhecimentos. Um grande abraço a todos.